Muito boa noite, queridos do nosso querido Brasil. Vocês já estão aí, são 18 horas, aqui eu estou 2 horas da tarde, um calor gostoso, o nosso inverno já foi embora e estamos já vivendo a primavera, tudo muito colorido e está muito gostoso. Hoje eu quero, não vamos para 1 Pedro hoje, mas eu quero ir para Romanos 13. Eu postei algo no Facebook e teve alguém que colocou lá que nós temos que estar sujeito às autoridades. Existe uma diferença entre ser sujeito e concordar. Nós estamos, eu estou aqui nos Estados Unidos, mas aí no Brasil, vocês são sujeitos a uma autoridade arbitrária, com tendência para ir para ser uma ditadura, está muito claro nisso, e nós vamos obedecer até um ponto. Agora, concordar, nós temos todo o direito de não concordar, mas já não dá mais para não concordar, porque nem isso permite. Então, que autoridade é essa? É uma autoridade que, sem dúvida nenhuma, será julgado por Deus. E o julgamento vai ser duro. Duro porque envolve roubalheira, envolve desvio de dinheiro que podia ajudar a construir mais hospitais, ajudar a alimentar melhor as crianças, boas escolas. Isso é uma realidade. Eu não estou aqui olhando para uma tendência política. Claro que eu sou um conservador, não tem dúvida nenhuma, mas é bom que a gente coloque o pé no chão. Nós estamos vivendo aí, aliás, quando eu coloco nós, porque eu sou brasileiro, né? Eu só vou dizer isso porque sou um brasileiro, mas estou vivendo nos Estados Unidos de maneira circunstancial. Todos os filhos estão aqui, estamos aqui legalmente, temos autorização permanente com o Green Card de viver aqui, mas pode ser que um dia eu volte para o Brasil, por que não? Mas cadê a liberdade que nós sempre tivemos? Está desaparecendo. Depois eu vou ler um texto que eu publiquei, inclusive, no WhatsApp, muito interessante, lá de Jeremias 54. No final eu vou ler. Mas eu quero chamar a atenção para o versículo 3 de Romanos 13. Bom, vou ler os 3 versículos. Todos devem sujeitar-se às autoridades. É sujeitar, não é concordar, tá bom? As autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus. Tudo bem. Nenhuma autoridade é colocada se Deus não permitir. Tá ok? Inclusive, determinadas autoridades vêm para o julgamento do povo. Julgamento do povo. Nós não podemos esquecer que o nosso Brasil é um país idólatra. E é um país, e não podemos esquecer que muitos crentes também estão desviando da verdade. Eu não afasto a possibilidade de nós estarmos debaixo de um julgamento disciplinar de Deus. Eu não afasto essa possibilidade de jeito nenhum. Deus sempre agiu assim, inclusive com o povo de Israel. A toda autoridade do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Nenhuma dúvida quanto a isso. Nenhuma dúvida. Por isso, quem recusa sujeitar-se às autoridades se opõe à ordem de Deus. E os que fazem isso trarão condenação para si mesmo. Tá ok. O que é sujeitar? É obedecer à autoridade. A autoridade, um policial de trânsito, um policial da polícia militar é uma autoridade, um juiz é autoridade. Agora, será que nós temos que concordar com tudo com ele? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, ninguém pode multar você porque um policial viu você fazendo uma coisa errada. Não, ele tem que parar você e dizer o porquê. Aí no Brasil é um pouco diferente. Por exemplo, em Atibaia, uma vez a dona Cida, minha esposa, ela foi multada porque ela não deu passagem para o pedestre onde estava marcado passagem de pedestre. Se você mora em Atibaia, dá uma olhada que tem lugar
que a tinta é tão ruim, foi apagada, você nem sabe. Você não imagina que aquilo seja uma passagem de pedestre. Agora, multou. Será que era Dona Cida? Será que ele não errou no tomar nota da placa? Por isso que ele devia de parar, pode dizer, olha lá, a senhora cometeu um delito. Então, é algo muito arbitrário, e isso acontece muito. É meio difícil obedecer ou concordar com um governo que age dessa forma. Você é multado, nem sabe por quê. É interessante que aqui nos Estados Unidos a lei é diferente. Ninguém jamais vai te multar porque um dia viu você fazendo isso e tomou nota da sua placa e multou. Não, isso não acontece. O policial aqui tem que parar você e ele tem que dizer o motivo por que ele parou você. E a partir desse motivo ele toma a decisão se multa ou não. É um pouco diferente da nossa realidade. É claro que é melhor, porque de repente você está andando lá e uma autoridade que não gosta muito de você resolve multar você e você nem sabe por que você foi multado. Então você questiona, você não se sujeita, você questiona. E é interessante que aqui eu ouço muito que às vezes um policial para a pessoa e a pessoa questiona o policial e leva o policial até a responder processo, porque ele tem que ter uma justificativa exata. Alguns dizem que às vezes o policial cisma com você, então ele para você e diz, olha, lá atrás você fez isso, aquilo, e aí começa o motorista a discutir com o policial, mas como eu fiz tal? Então o policial tem que estar muito bem alicerçado para exercer a sua autoridade com a autoridade. No Brasil é um pouco diferente, né, gente? É um pouco diferente. Agora vamos para o versículo 3. Porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem. Parou para pensar nisso? Os governantes não são motivo de temor para aqueles que fazem o bem. Olha, gente, é muito claro que aí no Brasil tem muita gente fazendo bem e teme a autoridade porque a autoridade toda corrompida processa e ganha e a pessoa perde o processo e é uma pessoa íntegra, mas a autoridade não é íntegra. Nós temos um caso agora do nosso irmão em Cristo, Delton Dallagnol, que foi cassado. E, pelo que eu tenho acompanhado as notícias, não há motivo nenhum para cassar. Mas quem é que cassou? A autoridade. Mas a autoridade corrompida. Vamos sujeitar a essa autoridade? Não. Vamos protestar. Mas a autoridade está tão corrompida que se você protestar é capaz que você ainda recebe uma pena maior. Veja como está distorcida a autoridade no nosso país. Se a liberdade de expressão, que é garantida pela nossa Constituição, não é mais respeitada. Aí você vê um deputado lá que está preso. Claro que nós não concordamos com aquilo que ele falou, mas ele tem liberdade de falar aquilo que ele falou. Total liberdade pela nossa Constituição. Ele pode responder a um processo de infâmia, tudo bem, está protegendo pela lei, o ofendido pode fazer isso. Mas percebe que aqui os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem. No Brasil, sim, aqueles que fazem o bem são motivo, têm temor, porque vem uma represália. Isso é tranquilamente. Quantos que já foram caçados porque publicou alguma coisa contra o governo e o ministro determina lá que as contas deles sejam fechadas. É impressionante. Tem a Bárbara do Atualizei aí no Brasil, gosto muito dos comentários dela, concordo com ela. Simplesmente, segundo ela, caçaram tudo. O dinheiro que ele ia receber, travou tudo, ela não recebe o dinheiro e até hoje os seus advogados não sabem o porquê. É obedecer essa autoridade? Não é obedecer. Não tem como temer essa autoridade para aqueles que fazem o bem.
Aqueles que fazem o bem temem a autoridade porque elas fazem o mal. Então nós, como crentes, nos sujeitamos às autoridades, mas não concordamos com passos da autoridade. Eu vou me sujeitar a um governo que é abortivo? Eu vou me sujeitar a um governo que rouba e deixa roubar? Eu vou me sujeitar a um governo que foi julgado em 3 instâncias e foi condenado porque roubou? Fica difícil. Eu tenho que obedecê-lo porque ele está agora no governo, mas concordar nunca, nunca. É interessante que às vezes as pessoas que é contra ou têm uma tendência mais esquerda, agora usa esse texto. Antes, quando o governo estava debaixo da direita, esse texto eu nunca ouvi. Eu nunca vi mencionado. É muito interessante. Meus queridos, nós temos que examinar o texto à luz do que está ocorrendo, independente se somos a favor ou contra o governo. Claro que eu sou contra esse governo. Fere todos os princípios da palavra de Deus. É abortivo, é mentiroso, favorece bandidos. Veja bem, meus irmãos, Sérgio Cabral, 400 anos de condenação, está livre. E um deputado que falou um monte de coisas que não devia ter falado, mas tem liberdade para falar, está preso 8 anos. Onde nós estamos? Sujeitar essa autoridade? Podemos obedecer naquilo que seja plausível dentro da obediência. O texto é claro, olha aqui, porque os governantes não são motivo de temor para aqueles que fazem o bem. Por exemplo, na Coreia do Norte, aqueles que fazem o bem têm medo do ditador lá? Claro que tem medo, é morte. Uma coisa, um coreano, norte-coreano, ele está na sua casa fazendo bem, orando a Deus, instruindo os seus filhos na palavra. Ele é denunciado. Sabe o que vai acontecer? Ou ele vai para o campo de concentração, trabalhos forçados, ou é executado. E ele está fazendo bem. Percebe a incoerência? Por isso que temos que tomar muito cuidado. E eu acho que o verbo aqui, sujeitar, tem a sua limitação. Ele não alcança a sujeição como sendo uma concordância com aquilo que o governo faz. Agora, esse fato é realmente aquilo que está acontecendo no cenário para a volta de Cristo. É isso que está acontecendo. Porque o senhor governador Lula, ele tem que ser um homem que todos tenham temor porque ele está fazendo justiça, mas ele não está fazendo justiça. Volto a ler o texto novamente para os irmãos, porque os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem. E tem muita gente no Brasil fazendo o bem e tem medo. Já ouvi alguns jornalistas que têm uma tendência mais para a direita, dizendo, olha, eu nem sei se o que eu estou falando aqui, eu vou ser preso, ou vou ser banido das redes sociais. Olha onde nós estamos. Por isso que tem que tomar muito cuidado quando se aplica um texto bíblico de maneira cega. Não podemos fazer isso. Deixa eu ler um texto para vocês, que eu publiquei no meu Facebook. Na realidade, foi alguém que publicou na linguagem de hoje, e eu não tenho a linguagem de hoje aqui na mão, mas olha o que diz Isaías 54, 14 e 15. Será estabelecida com justiça, ficarás longe da opressão, porque já não temerás, também do terror, porque não alcançará. Embora levantem contendas contra ti, isso... Aliás, espera aí, me perdoe, eu estou no 54, é 59, 59. Me perdoe aqui, a folha virou. Versículo 13.
59. 59:13. Transgredimos, negamos o Senhor e nos desviamos de seguir o nosso Deus. Ainda não achei o texto. Espera um pouquinho aqui, meus irmãos. Deixa eu não sei o que aconteceu. Será que eu peguei o texto de forma errada? Mas eu vou achar o texto aqui daqui a pouco para os irmãos. Deixa eu terminar essa fase aí. Eu vou ler o texto para os irmãos. Deixa eu abrir aqui no meu computador na linguagem de hoje. Eu acho que vocês vão ter é isso que dá. A gente não deixa preparado para e no momento acabamos nos atrapalhando. Deixa eu pegar aqui. 20 Ok, nova tradução, deixa eu pegar aqui o texto. Deixa eu ir batendo um papo, espero que vocês estejam todos bem, né? Isaías 54, 14, deixa eu ver se é esse texto, nova tradução na linguagem de hoje. Deixa eu ver... Ok, 354, 13, ok, 14, andando aqui um pouquinho, ok, aqui achei o texto, agora está na linguagem de hoje, que fica mais contundente. Você está fundada sobre a justiça, e por isso viverá segura, livre para sempre da violência do temor. Se alguém atacar, não será por minha ordem. Você derrotará todos os que lutam contra você. Isaías 54, 14 e 15. Meus irmãos, esta é a realidade. Nós temos um Deus que vai derrotar os nossos inimigos e mesmo que lutem contra nós, nós vamos vencer. O fato é que o caminho está se estreitando cada vez mais, meus irmãos, cada vez mais. E as dificuldades aumentam cada vez mais. E eu gostaria de deixar essa palavra aos queridos para que todos nós tenhamos cuidado na aplicação de textos bíblicos que às vezes acabam... ok, meus irmãos, achei agora na linguagem de hoje. Isso é uma lição para mim, devia ter preparado antes. Olha o que diz na linguagem de hoje, Isaías 59, 14 e 15. Justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar lá. Versículo 15. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Meus queridos irmãos, isso aqui é jornal de hoje. Isso é Isaías, 700 anos antes de Cristo. Olha, contextualiza esse texto para os nossos dias. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal. Não chega no tribunal, ela tropeça. E a honestidade não consegue chegar lá. Meus irmãos, isso aqui é muito atual. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Isaías 59, 14 e 15. Está na linguagem de hoje. Aliás, a linguagem de hoje é uma tradução muito boa. Eu gosto demais. Tem muita gente que confunde a nova tradução da linguagem de hoje com a Living Bible, ou a Bíblia Viva. A Bíblia Viva foi editada aí no Brasil, ainda tem, é uma tradução da Living Bible americana, que é a Bíblia americana.
na linguagem de hoje. Mas a nova tradução na linguagem de hoje, quem participou foi o Dr. Werner Kasch, muito amigo. Inclusive, ele me deu uma Bíblia autografada por ele. Eles foram no texto. Não é algo que eles copiaram de alguém, não. Mas ela traz, assim, a verdade de forma muito, muito clara, muito nítida. Esses são os dias que nós estamos vivendo, que a Bíblia, 700 anos de Cristo, já mencionava que existia. Então, queridos, a autoridade devemos sujeitar a ela, não há dúvida nenhuma, até ao ponto que a nossa liberdade evangélica, cristã, fé não seja abalada. Se for abalada, não há autoridade. Agora, sujeitar não significa concordar. Sujeitar significa nós obedecermos todos as leis que nos são colocadas, desde que não impeça a nossa liberdade de culto, e respeitar. Paga o imposto de renda. Todo fim de ano tem que fazer e ser honesto. Isso é sujeitar às autoridades. Meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês e que a graça dele seja abundante nas nossas vidas. Um bom fim de semana a todos vocês. Não se esqueçam de ir para a igreja. Nada de ficar em casa. Vai para a igreja, porque lá você tem a comunhão com os irmãos e é diferente de você ficar prostrado diante de um computador, diante de um celular em casa, a não ser que você está enfermo. Mas diziam, velho pastor, antigo, João Corpes, um dia visitando uma senhora, ela falou, eu não fui na igreja porque eu estava doente. Ela falou, mesmo doente, a irmã tem que ir, porque é o melhor lugar para morrer é na igreja, louvando a Deus, junto com os irmãos. Claro que é um pouco de exagero, mas muitas vezes há certa enfermidade que a gente usa só nos dias de culto, mas no trabalho a gente vai, né? Precisa tomar muito cuidado. Mas é tão gostoso estar com os irmãos, louvando a Deus, agradecendo a Deus e participando daquela boa e agradável comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Queridos, um grande abraço a todos vocês. Não vai dar para ver todos aí que estão na live, mas depois eu vou olhar tudo direitinho. Me perdoe aí a dificuldade de encontrar o texto na hora, porque não preparei, na hora veio à mente, falei, deixa eu buscar. E para buscar na hora a gente acaba se atrapalhando um pouco, mas achei a tempo esse texto. Que Deus nos abençoe, que a graça dele seja abundante nas nossas vidas. Um grande abraço, queridos.